Portugueses não resistiram logo no abrir do ano. Em janeiro e fevereiro foram quase 68 mil os que visitaram o Brasil. 1.150 desembarcaram todos os dias em vários locais. Portugal tornou-se assim o país europeu que mais turistas envia para terras de Veracruz. Portugal ultrapassou a França como o principal mercado emissor para o Brasil. E o que a gente espera é que para 2026, mediante o cenário geopolítico e macroeconômico que está posto, esse número continue crescendo até pela segurança entre os viajantes. Foi um aumento de 30% em relação ao ano passado. E os portugueses são os turistas que mais tempo ficam no Brasil, em média 18 dias. Ficam bastante tempo. Eles consomem muitos produtos ligados ao sol e praia, ao Nordeste brasileiro especificamente. Então existe já essas nossas relações históricas e comerciais que ajudam a colocar esse volume em alto nível. Mas esta ligação tem duas vias e se os portugueses voam cada vez mais para o sul, os brasileiros voam para norte, para Portugal, e com grande crescimento no Porto e norte de Portugal. Janeiro a crescer 17%, fevereiro a crescer 30%, eu acho que estamos novamente numa velocidade de cruzeiro interessante, não sendo estes os meses mais fortes do mercado brasileiro em Portugal. No nosso caso, os meses mais fortes são setembro, outubro, novembro. São números muito significativos, porque janeiro, fevereiro de 2026, Portugal recebeu mais de 160 mil brasileiros, geraram mais de 360 mil dormidas só em 2 meses, e 2 meses que, diga-se a bom da verdade, foram particularmente difíceis para Portugal. Sofremos o chamado comboio das tempestades. Mas tudo isto só é possível com a estratégia seguida pela TAP, que tem no Brasil o principal mercado. A TAP no Brasil transporta 2 milhões e 100 mil passageiros por ano, 70 a 75% desses passageiros são brasileiros, é a principal companhia aérea internacional no Brasil e nós estamos presentes em 13 cidades neste momento, mas nós vamos ampliar a nossa cobertura no Brasil, nossa capilaridade, agora ainda este ano, para 15 cidades. Vamos inaugurar uma rota, também uma rota exclusiva da TAP, que é Curitiba, e uma outra rota São Luís, também exclusiva da TAP. O turismo entre Portugal e o Brasil esteve em análise num fórum na cidade de São Paulo com o intuito de fazer crescer ainda mais os números. Segundo os especialistas, estes dois países são destinos que estão a beneficiar com a guerra no Irão, porque o turismo travou o fundo para o Médio Oriente e para a Ásia. Daniel Catalão e André Veloso, RTP, São Paulo. A parte boa dessa novela é que agora não é para buscar o ouro do Brasil, ok? É para reescrever a história, ok? A história da relação Portugal vai se reescrever voluntariamente, porque cada português quando viaja para o Brasil volta com a sua própria história, com a sua própria versão da história sobre relações anticoloniais ou coloniais de Brasil e Portugal, Portugal e Brasil. As pessoas que viajam são portadoras de conhecimento real, porque elas estiveram no terreno, conversaram com as pessoas, comeram a comida, sentiram o clima, sentiram um ambiente seguro ou inseguro. As pessoas que viajam têm muitas vezes muito mais conhecimento do que aquele que esteve apenas na sala de aulas. Por isso é que no fim de qualquer formação, poderes dar um passeio para aquele país para o qual você estudou, não ignores isso, né? Porque é uma experiência que não tem igual, ok? Eu estava a dizer que a história se vai reescrever entre Brasil e Portugal, porque se nós não quisermos, do ponto de vista científico, alterar, reescrever a história de Portugal com o resto dos países ora colonizados, cada português, cada brasileiro que viajar nos países vai voltar com a sua própria história e vai narrar a sua própria história. E hoje, claramente, a literatura também nos permite termos outras versões da história, e aquele livro que for mais lido e mais divulgado poderá ser a história real. Como se diz na gíria, uma verdade, uma mentira, quantas vezes contadas, vira verdade, uma verdade, quantas vezes contada como mentira, pode claramente tornar-se mentira. Vá lá. A TAP está a fazer 100 voos por semana para o Brasil. É claro que agora, como vimos na reportagem, né, com o problema no Médio Oriente, os portugueses também viajavam bastante para o norte da África, para Cabo Verde, e agora começam a olhar para o Brasil como sendo um novo destino, porque a Ásia está interdita e o Brasil, por acaso, tem feito muita publicidade em relação às ofertas que tem para o pessoal do resto do mundo. Depois também aquela publicidade que se faz do Brasil, que é mesmo de cada visitante americano, francês, que vai para o Brasil, faz vídeos no TikTok, fala de brasileiros do Brasil. Eu não sei o que é que tem no norte do Brasil, o que é que tem
ali no Nordeste do Brasil e também, claro, não sei quem são os portugueses que viajam, são jovens, adultos, casados, solteiros, quem é que são? Mas aqui são outros 500, por aqui a ideia é aqui analisarmos do ponto de vista econômico e político o que é esta nova onda de portugueses invadirem o Brasil, e invadir o Brasil significa para o cenário político e econômico entre os dois países, também para os países Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e não só. Portanto, faz like, subscreva, está aqui o QR Code para vires para sermos comunidade, o maior grupo do WhatsApp da Lusofonia. E para comprar os meus livros, está aqui meu site, meta aqui no meu comentário um link, poderes clicar ali e ter acesso logo aos livros. Os livros são entregues em toda a parte do mundo, claro, há países que nos últimos dias vou percebendo que há uma dificuldade, porque vou recebendo pedidos de vários cantos do mundo e há países em que há dificuldades, mas a gente consegue sempre arranjar uma nova rota, poder fazer chegar os livros. Digo isso por causa das instabilidades políticas. Há países que estão sancionados, há países que estão em conflito, mas é sempre possível o livro lá chegar. Portanto, não hesites em pedir o livro ou no meu Instagram, ou no meu WhatsApp, ou aqui mesmo a partir do site. Ponto. Família, parabéns ao Brasil, que está a conseguir tirar portugueses para o Brasil. Razão pela qual aqui me pergunto quem são esses portugueses, porque existe uma certa rigidez de Portugal, dos portugueses, em relação à imagem que se tem do Brasil. É um país inseguro. Quem é que estão a ir ao Brasil? Se é inseguro, não se vai. Se estão a ir, claramente, é porque quem foi, voltou e disse lá é seguro. Aqui está a questão de reescrever a história, ok? De matar os estereotipos. Razão pela qual é importante, é bonito os nossos países receberem visitas, porque principalmente países africanos onde em sua volta existe muito estereotipo. Quanto mais pessoas vão para lá e voltam com a sua própria história de que, pá, eu fui para lá, andei com o meu telemóvel na rua, não aconteceu nada disso, pessoal agradável, fui bem cuidado, comi em condições, até tudo barato também, costuma-se falar em volta de Cabo Verde. No entanto, a segurança, além, primeiro, a quantidade de voos para aquele país e os preços da TAP, publicidade que a TAP também faz em relação ao destino do Brasil, e depois a questão da crise no Médio Oriente, okay, que é um destino de luxo, né, o Dubai, o destino do mundo que conhece Dubai, junta dinheiro para Dubai, depois os portugueses que têm um passaporte poderoso podem ir onde quiserem sem precisar de visto, portanto, tem poucas barreiras para poderem visitar, senão é só dinheiro e tempo, ok? Já quando nós, por exemplo, temos várias barreiras, né? 60 barreiras, né? Mas os portugueses podem viajar por quase 70% dos países a nível global. Ponto. O Brasil está a demonstrar que realmente o país é seguro, porque estamos a falar de 48 portugueses por cada hora a atirarem no Brasil. Está a dizer que o país é seguro. Tem sim segurança, mas o país tem muitas regiões seguras, ok? Depois, 18 dias que portugueses lá fazem é um contraste com o comportamento dos brasileiros em Portugal, porque muitos brasileiros vão para Portugal, também não precisam de visto, mas muitos não regressam. E alguns são deportados, alguns ficam e vivem ilegalmente. A relação pode há essa rigidez na relação, ok? O Chega e o PT, o PS, PT, Partido dos Trabalhadores, né? PT, do presidente Lula. O Chega, por exemplo, qual é essa fricção entre o Chega e o PT, ok? Claro, os portugueses vão e voltam porque Portugal oferece melhores condições de trabalho hoje e agora, em comparação ao Brasil, e o euro é muito mais forte em relação ao Brasil. Claro, também nem é para todos, a depender de algumas áreas, né? Se calhar empreender no Brasil é melhor do que empreender em Portugal, ponto. Mas aqui um contraste sobre a vontade dos brasileiros para Portugal quererem ficar e dos portugueses querem apenas aproveitar o turismo de sol e mar. Consequência dessas visitas fará com que no Brasil surjam mais negócios voltados ao turismo, fará com que no Brasil nasça nos brasileiros claramente um orgulho nacional. Estão a nos visitar, o nosso país é bonito, é belo, nós gostamos, ok? 2, cria aqui uma sociedade cada vez mais internacional. Os brasileiros vão cada vez mais tendo contato com o resto do mundo, aprendendo inglês, falando francês, ok? Cria um povo mais internacional, com uma cultura muito mais aberta. Aqueles países que mais recebem visita são aqueles mais abertos do que os países que menos recebem visita, ok? É diferente relacionar-se uma pessoa de outro país com as pessoas do próprio país, ok? Isso faz com que as escolas, inclusive, começam a adotar mais matérias que possam corresponder às necessidades dos estrangeiros, ok? Por isso é que há alguns países onde tem grandes fluxos de turismo, se aprende logo de primeira infância o português, o francês, o inglês, o espanhol, o luxemburguês, já há imensas línguas logo de per si, porque os países preparam aquelas pessoas, os jovens, as crianças, para lidarem com o resto do mundo, porque o resto do mundo
Se não vir ter com eles claramente vão ter com o resto do mundo. Até porque também, quanto mais pessoas nos visitam, mais também nasce em mim o desejo de querer visitar outros países. Portanto, o Brasil também ganha aqui com essa própria internacionalização. A história do Brasil vai sendo cada vez mais reescrita pelos próprios turistas. E logo se escreve essa história e, consequentemente, isso faz com que os estereotipos entre os dois povos também vai se reduzindo. Tanto ganham todos, ok? Ganham os portugueses, ganham os brasileiros, e claramente a questão da fricção política vai continuar, porque ainda os portugueses, porque ainda os brasileiros continuam a ir para Portugal em busca de objetivos diferentes daqueles que os portugueses vão buscar no Brasil. Os portugueses vão ao Brasil para descansar, para relaxar, e claramente os brasileiros vão a Portugal para buscar melhores condições de vida. Essa é uma questão, é uma curva do gráfico que tem que se corrigir, e se corrige claramente com mais investimentos no Brasil, para que os brasileiros possam claramente escolher Portugal para fazer uma viagem de curta duração, seja lá para um turismo, seja lá para uma formação, seja lá para visitar uma família, que venham a ser cada vez mais de curta duração. Não é que a ideia aqui seja deixar os portugueses em Portugal, brasileiros no Brasil, todos nós temos a liberdade geográfica de vivermos onde quisermos viver, porque o mundo é nosso, mas quanto mais as pessoas saem de um país para quererem viver noutro país, é um sinal claro de que nesse país existem muitas lacunas. Claramente não é o desejo dos brasileiros quererem escolher Portugal em detrimento do Brasil, mas sim escolher Portugal como destino turístico e claramente o Brasil para viver. Que países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau possam perceber, como percebeu os Emirates, como percebeu a TAP, de que o turismo se faz com investimento interno, principalmente a nível de segurança, a nível dos serviços. Estamos aqui a falar de formas de pagamento, hotéis, comida, lugares para visitar, depois claramente um investimento pesado, companhia aérea para diferentes destinos, depois claro, promover. O Brasil está a usar bastante o TikTok de forma involuntária, ou voluntária, não sei, para fazer com que quem vai ao país faça publicidade voluntária ao seu país. Faz um like, se inscreva, estamos juntos e até já, família.